começando mais um episódio de Cuidar Não é Educar. Este podcast que tem o SEAT como patrocinador desde os primórdios, desde os primeiros episódios lá atrás, na velha guarda, no Velho Testamento. Primórdios faz só 3 anos. Exato, mas é primórdios. O Velho Testamento faz só 3 anos. É verdade. Era apresentado por outra pessoa, por um homem, agora uma mulher no Novo Testamento, né, Júlio? Arthur. Um beijo, Arthur. Um beijo pra ti. Mora de repente. Tu volta, agora a gente vai te convidar o Arthur. Convidar ele pra ver como é que tá a vida dele. A vida, a paternidade, depois de um ano, certamente deve ter mudado muito já. Mas aqui, também, desde os primórdios, Júlio Valls. Desde os primórdios, Júlio. Desde os primórdios. Desde antes dos primórdios. Desde os primórdios. É, a ideia... Pré-Cristo, como é que A se diz? ideia foi minha, o Zé comprou Exato. e convenceu o Arthur. Sim, para quem não sabe, este podcast é baseado neste livro, Cuidar Não é Educar, é escrito por este senhor aqui na minha frente. Como já falei, o SEAT é o patrocinador e a Mínima é a produtora, dona deste espaço, quem nos edita, quem nos produz, quem faz os cortes, quem nos dá cortes também. Dicas. Dicas, às vezes dicas Café, muito água. boas. E às vezes nos fornece material primoroso pro episódio. Tipo esse de hoje. Que a gente quer começar o episódio falando de um texto escrito pelo diretor, manda-chuva, dono da P toda, P toda. Zé Pedro Goulart, que escreveu um texto chamado Pistas. Pistas. Tem um vídeo disso que a gente não tem como mostrar aqui, apesar de sermos multimídia, não temos como colocar aqui nesse momento para vocês assistirem conosco, mas o texto a gente teve acesso e eu queria fazer um prelúdio, assim, uma introdução sobre ele antes da gente começar a discuti-lo. Tá. No texto Pistas aparece a ideia de que cada um de nós vai deixando sinais da própria existência. Um texto, um filme, um filho. E que o amor, no fundo, é uma forma de ilusão. Uma arte criada pelos adultos, enquanto as crianças vivem a ilusão de graça. Mas quando nos tornamos pais, essa equação complica. Junto com a vontade de permanecer um pouco criança, vem a obrigação de cuidar de uma. É nesse choque que muitas vezes nasce a sensação de missão heróica, de ter que ser o pai ou a mãe perfeitos, quando, na verdade, somos apenas humanos. E aí, Júlio, eu queria começar te perguntando, então, qual é a maior dificuldade de alguém? Ou melhor, se a maior qualidade de alguém é amar, tá? Como diz o texto Pistas, como podemos transmitir isso aos filhos sem cair na armadilha de parecer super-heróis? Tu começou pesado. Tu começar assim. Puxa tá contigo vida. a bola agora. Tu sabe que o texto do Zé é tão bonito, né, que dá até um certo constrangimento de comentar, porque ele é tão poético, que ele é autoexplicativo, né? O Zé tem uma habilidade fantástica de narrar ou de escrever uma crônica, que é uma poesia, uma crônica poética, se é que existe esse termo, uma crônica poética, que a gente lendo já se sente bem. Não precisa nem explicar que chega, porque que é bonito esse negócio aqui que ele fez, né? Tomara que ele uma hora consiga usar o vídeo, que é muito bonito. Não temos os direitos autorais. Por enquanto ele não cedeu, provavelmente, né? Bom, mas sabe, estava pensando essa semana, quando a gente começou a pensar nesse assunto, né? Por que a gente, vamos dizer assim, fica tão pesado, tão preocupante, e ao mesmo tempo com a sensação de erro e acerto o tempo todo quando a gente vira pai e mãe, né? Tem uma explicação para isso? Eu não tenho, eu só sei que vai ficando pesado mesmo. A mochila vai ficando carregada. Pois é. Eu tenho a impressão que a gente podia brincar com isso, né, e pensar o seguinte, que talvez a gente se imponha uma tarefa mais pesada do que é, emocionalmente. Do ponto de vista objetivo, talvez seja pesado. Tem que sustentar, tem que cuidar de doenças, tem que encaminhar para escolas, tem a rotina. Quer dizer, do ponto de vista objetivo, sempre que agrega um elemento novo, complica mais a situação, né? Então, às vezes era só tu, depois é tu e tua esposa, ou tu e teu marido, depois
mais um ser vivo, outro ser vivo, e a coisa vai ficando mais complicada Gato, de cachorro, administrar. peixe, papagaio. Todas essas coisas. Ah, Então, do ponto de vista objetivo, claro, vai ficando mais difícil de administrar. Mas acho que emocionalmente, eu acho que cada pai, cada mãe tinha que pensar por que, caso ser, né? Por que ficou difícil para eles ou para nós? Por que ficou pesado e é pesado ser pai e mãe? Vamos começar com uma pergunta sem responder. Como se fosse assim, fica lá no teu cantinho uns 10 minutos pensando por que tu criou um peso para ti. Eu não estou dizendo que não existe o peso, mas existe a criação do peso, né? Eu tenho a impressão que existem os fatores objetivos que é, por exemplo, sociais, né? Tipo assim, se meu filho não for alguém socialmente aceito, que tenha problemas, eu vou ser mal falado, como pai ou como mãe. exato. Mal visto. Mal visto. Antigamente era assim, como é que as pessoas se avaliavam? De qual família vem? Para a filha vai casar com o cara? Qual é a família? Qual é a genética? Pra olhar para trás e ver o que tinha ali. Qual é a genética? Então tinha essa ideia da genética para ver se ali tinha um risco maior. Mais evidente, né? Hoje em dia a gente está mais preso no comportamento direto. A gente não consegue ter a história das pessoas porque não se conhece, não tem ligação, então a gente tem o comportamento. Então acho que a primeira coisa que pode ficar pesada é a gente ficar com receio de não ser tão bem amado porque o meu filho não vai bem na escola, ou porque ele criou uma intriga, ou porque ele bateu num coleguinha, ou porque não sei o quê, ou porque não consegue aprender direito. Quer dizer, a gente tem uma crueldade com as outras famílias. Tem uma espécie de maldade de ficar olhando, ele não sabe cuidar do filho dele. Ela não sabe cuidar do filho dele. Ela não manda o lanchezinho certinho como manda. Ela não bota a roupa de frio como tinha que ter. Ela não pensou. Então, tem um negócio cruel entre as famílias, uma certa competição, né? Não sei, eu acho que tem, né? Sim, eu acho que em algumas sociedades mais do que em outras. Provavelmente. É. Então, acho que tem um peso esse, de como que eu vou ser avaliado socialmente. O outro peso é se o que eu estou fazendo para ajudar o meu filho, a minha filha, vai dar resultado real e correto. Eu não tenho certeza de que o que eu estou fazendo é bom. Tem uma dúvida sempre. A criança está agindo assim, sei lá. E aí eu imponho a ela uma restrição, castigo, eu dou um limite, eu tiro o celular e tal. E quando a gente faz uma coisa dessa, a gente fica pensando, será que vai adiantar? Será que ajuda? E no futuro, como é que vai ser o caráter dele? A gente está o tempo todo... que está modificando a trajetória perigosa dessa criança, né, e tal, que é de pequeno que se desentorta o pepino, né? Tu conhece a frase? Conheço. É de pequeno. Então, essa frase, acho que ela é um peso para a gente. É um peso cultural, né? Impõe. E eu tenho a impressão que um dos pesos que a gente tem é por não ter certeza de que o que a gente está fazendo vai ter uma repercussão positiva na vida futura do nosso filho ou da nossa filha. Acho que isso é um peso que a gente tem. Claro que é um peso criado, né? Então, a tua pergunta, né, sobre o amor, né? O amor é uma coisa bonita, Marcela, fora essa retórica de ter atração por uma outra pessoa, de a minha vida e tal. O amor... Vamos fazer uma diferença entre amar e amor. Vamos. Para anotar. A diferença de amar e amor. Amor é uma coisa que eu quero de fora para dentro. Eu quero ser reconhecido, quero ser amado, quero ser beijado, quero ser visto, eu quero ser... Enfim, essas coisas todas. Amar é um movimento de dentro para fora. Que eu sinto, que eu coloco. Que eu faço. Então, a capacidade de amar, ela é uma capacidade que não precisa do fora primeiro. Ela vem de dentro para fora. Quando o que está dentro, o amar, é pequeno,
parece que eu tenho que ter a gasolina de fora para dentro. Tem que ser amado. Eu tenho que ser amado, porque parece que daí eu ganho um estímulo, ganho uma energia, eu fico bem, daí eu dou uma atenção. Então, por exemplo, quando nossos filhos não estão bem, se eu me chateio que o amor que eles estão me dando com o desamor que eles estão me dando por não estarem fazendo uma coisa que me prejudica, eu faço, sei lá, parece que o meu amar murcha. E eu acho que essa frase do Zé é uma capacidade que a gente mantém de, mesmo com as contrariedades, não murchar o amar. É bonito isso. Ao mesmo tempo, pegando o gancho do que tu está falando, eu não quero cortar a tua linha de raciocínio, mas é porque eu acho muito interessante que ele fala também ali no texto que as crianças elas não amam. A gente ama, tá colocando para fora, então, fazendo, né, partindo dessa mesma metáfora que tu tá botando o que a gente sente, mas que as crianças elas não amam, mas elas reconhecem que quando são amadas. Reconhece. É aí que entra, então, esse sentimento de aqui, o que eu tô recebendo tá explodindo, o baldinho tá cheio de amor, e aí cria nelas a capacidade de criar essa ilusão e de também amar quando adultos. Tu sabe que eu acho que pra gente amar, a gente não pode ter muito medo. Porque se a gente tem medo... É um pouco louco, um pouco irresponsável. O medo o medo quer dizer assim, ó, se eu estou num ambiente que é risco para mim, eu não consigo amar aquilo. Então esse pai e essa mãe que amam, essa criança reconhece que ali não tem risco. Não é um humano predador. Né? É uma pessoa que me trata bem. Tem os que tratam bem predadores, né? Que é um outro grupo de patologia. Mas no caso não é desse que a gente quer falar. Nós queremos falar das pessoas de bem, que gostam dos seus filhos, que os tratam bem. E aí o filho e a filha percebem, opa, aqui tem uma relação de confiança. Até nós estávamos falando, a Carol falou sobre os cachorros, né? Por que essa moda dos cachorros crescerem e tal? E eu disse para ela, sabe que eu acho que uma parte de a gente gostar muito dos animais é porque a gente não recebe deles a dúvida de que gostam da gente. Eles são seres afetivos, eles mordem, ou latem, pedem comida, ficam com ciúme, são quase pessoas, né? Mas esses nossos animais, eles não são um risco para a gente. E é um lugar onde a gente descansa a cabeça. Que a gente relaxa, aqui tem um bichinho que não quer o meu mal. Faz sentido. Né? Não é que ele me ama, ele não quer o meu mal. Então esse descanso do medo, do perigo, gera na criança a capacidade de interagir com o ambiente de uma maneira com confiança, não quer dizer ingênua. Positiva, que ela vai investigar melhor. Porque amar não é ingênuo. O amor é uma perda... Não, o amar é uma capacidade de não deixar o medo estar acima da investigação, da curiosidade, da capacidade de observar as coisas. O Zé fala isso no texto também, né? Da irresponsabilidade. Os irresponsáveis conseguem amar justamente porque se partem, né? Estão acima, eu acho, desse medo, se jogam, se entregam, tem um pouco disso. Ele até diz no texto, né, que quando a gente fica adulto, a gente sente saudade do irresponsável infantil, mas é porque o infantil, ele confia no ambiente. E o adulto ficou muito desconfiado do ambiente. E talvez a capacidade de amar, a gente pode nós traduzir aqui, né, eu e tu, essa capacidade de amar é poder transmitir para a criança um ambiente de aqui tem um ser humano verdadeiro, integral, que tem dúvidas, que às vezes tem raiva, mas que não quer o mal da criança, que tem sei lá, impaciência, que às vezes bate a porta, que às vezes se xinga, mas isso não significa de que queira a maldade da criança. Isso é uma coisa muito importante agora na minha disciplina, né? A diferença entre
a gente se chatear, ficar com raiva, bater a porta. Isso ainda não quer dizer que a gente transmita para a criança que nós queremos o mal dela. Ela até pode não entender assim, É mas... isso que eu ia colocar, porque ela ainda tá com a ilusão de que... Isso. Por isso que o adulto vai dizer, meu filho, o pai não está bem. Uhum. Eu só estou com raiva, mas não é por tua causa. Não te preocupa. Daqui a pouco passa. Tem que verbalizar isso, para que a criança perceba que não é com ela e não é por causa dela. Então isso é uma capacidade de amar. Mas a gente ainda tá nesse pedestal de heróis quando a criança tá questionando isso e tá... Qual é o momento em que, ou melhor, como que a gente mostra que são amados e coloca, nutre essa capacidade de amar, nutrindo essa ilusão, sem nutrir a perfeição irreal, o sobrenatural, um pouco disso, assim, do não erro nunca, amo tanto que sou super-herói, sabe, aqui. Porque tem isso, né? Também é falado ali, a gente coloca uma expectativa irreal em cima dos pais, até uma determinada idade. Ou melhor, vou mudar minha pergunta. Quando é que os pais deixam de ser super-heróis na visão da criança? Não quanto que a gente tem que manifestar isso. Mas qual é o momento que a criança vê que, não, eu fui amado, tudo, mas assim, eu tô vendo que ele é humano, que ele tem defeitos. Talvez essa seja a solução da adolescência. Ah, tá bom. É para isso que vem a adolescência, então. Termina a adolescência assim. Tem um amigo meu que tem uma frase que eu acho muito bonita. Ele diz assim: ser adulto é usar sapatos grandes em pés pequenos. Bom, muito bom isso. Né? E talvez a gente pode usar essa imagem, né? Quer dizer, se a gente soubesse que nosso pé é pequeno, talvez a gente tirasse um pouco o peso desse negócio chamado pai, mãe. Dessa mochila pesada. Que dessa mochila que na verdade, ela tem uma natureza social, obviamente, claro, mas ela tem uma natureza emocional, com medo de que a cria morra, de que a gente não faça direito e não sei o quê. A gente perde a espontaneidade. Então, assim, e eu vou dizer uma coisa que eu sei que para mim sempre foi difícil. Não estou dizendo algo que eu sei fazer plenamente. Para ti como pai ou para ti como psicanalista? Como os dois. Os dois. Porque o que importa é que a gente perceba que a gente está exagerando na dose da autocobrança. E possa perceber de que o meu pé é pequeno. Meu pé é pequeno. Ele não é grande. Mas é difícil a gente admitir isso, né? E no texto, ali no texto do Zé, fala um pouco disso, ali, como eu comecei o episódio, né? De que a gente tem esse conflito de que a gente está querendo ainda retomar e ter coisas de criança, mas está tendo que educar uma. Por exemplo, Marcela, eu estou aqui agora pensando se o nosso programa está bom, para o que a gente gostaria, tá entendendo? Eu estou preocupado para saber se eu estou conseguindo contigo ou eu transmitir uma leveza para os pais, que não é tão difícil ser pai e mãe. Eu estou aqui me cobrando, me colocando uma tarefa. Poxa, eu tenho um programa, eu e tu estamos aqui, e será que o que a gente está dizendo está ajudando? Eu agora estou percebendo que eu comecei a me censurar. Coisa louca essa, né? Pesada a mochila, então? É isso que posso te ajudar? Eu estou criando, pode ser, né? Mas eu estou dizendo para ti que claro, eu estou criando uma obrigação em mim de dizer uma coisa, e pode ser que isso está me atrapalhando até em ter liberdade de brincar com esse assunto, né? Sim, a censura te limita, claro. Claro que ela limita, porque ela me proíbe de eu poder ter um contato tranquilo com as coisas. Mas isso vem dentro da gente, a gente tem que aceitar. Agora que eu percebi que eu estou me cobrando, pode ser que eu me solte mais. Etc, etc. Então, a ideia que a gente tinha, né, Marcela, era de poder ver se a gente transmite a ideia de que ser pai e mãe não precisa ser um peso, mas não quer dizer que é fácil. Mas não é um peso. Não é um peso, quer dizer, né? A gente pode tornar lúdica a nossa relação com as crianças, mesmo sabendo que muitas vezes as crianças não entendem isso, elas nos confrontam, elas provocam a nossa rotina, também nos desafiam, mas
como que a gente pode não tornar isso uma briga dentro de casa, né? Para ensinar elas de que a vida não é uma briga. Por exemplo, nós temos dentro de nós o amor e o ódio. Vamos dizer que existe essa dicotomia. O Goethe, né, o escritor alemão, dizia assim: 2 almas habitam o meu peito, ai de mim. Quando eu acho que o amor disputa com o ódio, ou o ódio disputa com o amor, aí eu vou achar que a minha vida interna é uma disputa. Eterna. Sempre. Eterna. E aí é como se fossem 2 irmãos ciumentos um do outro. Quando eu dou mais atenção para meu amor, o odioso fica com raiva que eu deixei ele de escanteio. Aí ele começa a me incomodar, me encher de culpa, ele começa a dizer chamar atenção, ele está dizendo que eu estou sendo agressivo, não sei, ele vai me confundindo a cabeça. Quando eu estou com raiva, essa área está muito elevada, essa aqui pensa: olha, tu não está olhando para o teu amor, tu está deixando dívida, tu está prestando atenção do outro. E começa a criar uma intriga na minha cabeça entre essas 2 coisas, dá um tilt. E aí eu começo a achar que a vida é uma luta, mas essa luta é eu que criei. Porque um não disputa com o outro. Eles precisam coexistir. Eles precisam coexistir porque é da natureza. Mas se eu acho que um está lutando contra o outro, aí eu dou preferência para um, e o outro eu faço de conta que não existe, aí ele reclama. Agora, se eu souber que ele existe, ele não vai reclamar. É uma figura de linguagem que eu uso. É bom para a gente entender e ilustrar mesmo. Às vezes isso acontece no consultório, né? Tipo assim, a pessoa está lá, eu briguei com a minha mulher porque ela foi fazer uma janta que ela sabe que eu não gosto e tal, aí eu fiquei emburrado 1 semana. Não falei com ela, eu vou dormir, eu trabalho o dia todo, só chego em casa para dormir, levanto, não vejo, então... E aí, tipo assim, ele começa a dizer: mas eu sinto falta dela, mas eu não vou dar o braço a torcer porque ela fez uma coisa que eu não queria. E aí tu vê essa figura de linguagem é o seguinte: tem o amor querendo aparecer e o ódio tá aqui. Puxando. Olha, tu não pode dar bola para aquilo lá. Tá muito frouxo. Tá muito frouxo. Mostra que tu não é homem, que não sei o quê. Então, quando essas 2 entidades entram em disputa, a gente fica louco, completo. Em vez dele acolher a saudade e dizer para ela: querida, aquele dia tu fez uma janta que eu não queria que tu fizesse, tal, mas eu te amo. Claro. Se o cara fizer isso, o outro lado vai ficar brabo. Que é o frouxo, como tu disse. Sim, né? Mas isso é uma coisa da nossa cabeça. E isso acontece com nossos filhos. A nossa relação com nossos filhos também tem essa luta entre amor e ódio. É uma dicotomia, né? É uma dicotomia. Ou, quando está dicotômico, vamos dizer assim. Tá. Quando não está dicotômico, quando está, digamos assim, num espectro, a gente tem que saber que a gente circula entre o amor e o ódio. Agora, quando a gente só está de um lado, aí a gente está doente, porque o outro lado não aparece. E aí ele aparece de uma maneira velada, com amor, com não sei o quê, com competição com o filho, com a filha e tal. Então, para que a gente possa imaginar que dá para ficar um pouco mais leve na vida com nossos filhos e com nossos companheiros e companheiras, né, a gente tem que saber que o amor e ódio dentro da gente não estão disputando. Mas quem diz isso tem que ser nós, não eles, porque eles vão dizer que eles são irmãos que se odeiam e querem a atenção do pai e da mãe. Eternamente na disputa. É aquilo que a gente falou esses tempos, né? Quando o pai e a mãe estão juntos, a casa fica um rebu. Agora, já não me lembro se a gente falou isso no ar ou se a gente falou fora do ar, mas se a gente não falou no ar, falaremos agora. Falaremos agora. Porque me serviu, inclusive, de lição. Porque não, falamos no ar, sim. A gente falou no ar, mas né? ainda vai entrar, ou já entrou. Já não sei mais onde estamos aqui nessa... Somos muito ocupados. Não, impressionante, é muito podcast. Mas era assim, justamente de que eu te contei, né, uma história de quando eu estou com o meu marido, estamos os 4, nós. Tu ligou para ele? É isso, para ajudar. E que, no fim das contas, eu resolvo melhor quando eu estou sozinha com os meus filhos, assim como ele resolve quando está sozinho. Tô falando de qualquer treta, né? Qualquer treta.
Porque daí tu me explicasse que eles têm essa necessidade, dá um tilt na cabeça dessas crianças quando eles estão com o pai e com a mãe. Isso. Os dois, o pai e a mãe, no nosso caso dois, né? Mas enfim, aí podem ser Sim, todos os claro, filhos juntos. claro. Que dá esse curto-circuito de disputa eterna e ao mesmo tempo de o que está acontecendo aqui, né? Que estamos todos um pouco por aí. Isso, então, as crianças, quando o pai e a mãe estão juntos, é a mesma história do amor e do ódio, né? Então, eles querem criar intriga entre as duas partes. Então, quando tu tá sozinho, eles facilitam para ti a tarefa. Não é só tu que consegue. Eles também facilitam teus filhos, os meus filhos, os filhos de outras pessoas. Quando o pai e a mãe estão juntos, eles querem disputar amor. Então, quando a gente está prestando atenção no meu lado amoroso, no meu lado raivoso ou odioso, e eu escolho um dos lados e faço de conta que o outro não existe, eles criam uma intriga na minha cabeça. E é dessa intriga que eu tenho que escapar. Porque senão eu não vou... Eu vou estar sempre sendo acusado por um dos lados. Sim. Tu não amou direito, ou tu está dando muita bola pro amor. Entendi. Tu tá sempre devendo, sempre culpado. Coisa louca, é o yin e yang, ou descompensados. É isso aí. O Eles são yin e yang em ciumentos. guerra. Amor e ódio são ciumentos. E se a gente entra na lógica do ciúme... Se tu joga o jogo Se tu do joga o ciúme, jogo, tu entra num campo minado de dívidas. Que tu não vai pagar nunca. Sabe aquela dívida... crédito consignado com juros a não sei quanto por mês, que ela nunca vai acabar, porque tu vai pagar sempre mais, é um pouco isso, né? Tu vai passar o resto da vida. Eu tô procurando, tô mexendo aqui no celular, porque eu quero pegar o Pistas para ler mais um pedacinho, pra gente voltar pro nosso assunto inicial, em que falávamos sobre as pistas que a gente deixa ou deseja deixar, e também sobre essa equação, né? E aí a gente fala... Quanto mais responsável é uma pessoa, mais rápido ela deixará de ser criança. Uma vez adulta, a equação se inverte. A felicidade pressupõe uma certa irresponsabilidade, como falamos aqui, não só o amor, né? É difícil ser adulto. A criação do amor é complexa, ainda mais sendo pai, cuja vontade de ser criança vem junto com a obrigação de cuidar de uma. Embora não amem, as crianças são capazes de reconhecer o amor dos pais por elas. Baseado nisso, elas estarão mais aptas, ao crescerem, de inventar uma forma de criarem crianças dentro de si. Isso me pega de um jeito assim, a gente cresce e a gente não vai voltar aqui a falar de se tu cresce rápido demais, tu foi forçado, né, a crescer, a amadurecer, falamos de adultização, já não é isso, mas todos crescemos. E aí a gente chega lá e quando a gente vê, estamos cuidando de outra criança. Mas quanto mais amor essa criança tiver, mais apta ela vai estar para poder reencontrar com essa criança lá na frente. O que é isso, Júlio? Mas é um ciclo da vida. A gente vai deixando as pistas e voltando para a infância. Pois é. Tu sabe que tu leu um negócio aí que tem muita coisa de assunto ali, né? Eu vou escolher um, tá? Escolhe um caminho. O que ele falou ali de que a gente ensinar as crianças a serem responsáveis. Então... Eu acho que ajudar uma criança a se sentir responsável por ela começa por eu não a confundir de que eu vivo mal por causa dela. Eu vivo mal porque eu quero viver mal. Porque eu carrego todas aquele peso, aquele e de que exagero. Eu acho, e que é por isso, que eu exagero. Que eu acho que é mais pesado do que realmente é. E eu acho que... Na família, a pré-condição para que a gente possa ter a chance de que nossos filhos sintam-se responsáveis por eles, não quer dizer necessariamente o tempo todo autonomia, que não, eles... Não o tempo todo, mas assim... É que eles 90%. sentir-se responsáveis, eles saber, eu tenho dificuldade de estudar, ou... Eu estou gostando demais de celular e estou perdendo o convívio com os amigos. Ou eu estou olhando muita pornografia na internet e isso está me atrapalhando nos estudos. Isso é se sentir responsável. Mas se ele não sente assim, eu vou dizer para ele, meu filho, tu está fazendo isso aqui, está até tomando... Mas eu vou dar o limite, fazer ele estudar, parará, mas pode ser que ele não sinta que é ele que faz isso. Mas e aí que está o que me pegou no texto aqui, que é justamente de que a gente passa essa vida colocando mais peso do que a gente deveria, carregando mais, né, tentando mostrar os caminhos, e a gente chega lá, quando a gente
se sente completamente responsável quando a gente tenta buscar um pouco mais da nossa criança interior. No fundo, a gente está tentando ensinar que nossos filhos vão lá fazer a mesma coisa. Esse círculo me deixou completamente. É o ciclo sem fim. Desde que a gente não rompe, se a gente não romper a disputa do amor e de ódio dentro da gente, o círculo é sem fim. Essa roda não vai parar de girar nunca. Só que romper essa disputa, parece que daí a vida não tem graça. Porque parece que a vida é briga. O que não é briga não dá tanto tesão. Mas que coisa... Não, e com a internet, com essas coisas, isso tudo... Nossa, né, sempre um estado de alerta, de então tem os programas... defesa. Os programas de pais e filhos que... Nossa. Se tu não fizer assim, vai ter consequência tal. E aquilo ali parece que pega a gente fica culpado e tal. O nosso programinha aqui é simples, olha... Pensa um pouco mais, as coisas não são tão perigosas assim, dá para resolver, desde que a gente não tome as coisas com um peso muito grande, como se, só porque hoje eu dei um castigo que não devia ter dado, meu filho vai se revoltar. Isso não é verdade. Mas a gente toma assim, verdade. Por causa de que a gente tem essa dupla alma, amor e ódio, e acha que elas estão em embate. Elas não estão em embate, a não ser que eu aceite o embate que eles estão criando. Se eu caia no jogo. Então, por exemplo, o exemplo daquele telefonema que tu deu, né? Quer dizer, tu estava com dificuldade com os guris, tu foi pedir ajuda pro Luciano, o Luciano não podia. Se tu entrasse na luta, porque meu marido isso, porque ele aquilo, porque ele me abandonou, porque ele não presta atenção, tu ia entrar no embate que tu não ia conseguir ajudar teus filhos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada. Mas na tua cabeça, se tu entrasse no tilt, quando o Luciano chegasse em casa, ia levar uma porrada. Entende? É verdade. Sim, mas claro, mas o nervosismo que a gente tem em grande medida é porque o amor e o ódio estão disputando a minha atenção. E eu acho que eles estão brigando, eles não estão. Se eu quiser, eles não brigam. Vamos deixar todo mundo no seu lugar, nas suas medidas, nas suas cadeiras, né? O amor, e eles o ódio. Eles não vão me botar no meio da peleia deles. Não, eu que não vou jogar esse jogo. Não vou jogar esse jogo. Eu acho que a gente vai ter que voltar num outro momento a falar sobre os super-heróis, porque eu acho que a gente acabou falando muito das pistas e claro, falamos do peso, falamos de tudo isso, mas eu acho que a gente ainda... Vamos falar das super-heroínas num próximo episódio, pode ser? Pode. Super-heróis tem muito já no mundo, super-heroínas tem poucas. Super-heroínas tem poucas, Aí a gente fala sobre o que não é verdade isso, Não. Né? Não é verdade. Só não ganham esse título, né? Porque existem muito mais quantidade. Existe muito mais heroínas. Eu me lembro quando passa aqueles filmes daquelas mulheres do século XVIII, XIX, o que elas enfrentaram, aquelas bruxas queimadas, aquelas mulheres que eram capazes de dizer coisas para aquele macharedo todo lá, e eles matavam elas, mas elas eram pessoas que não se calavam diante de injustiças e lutavam pelo bem comum das crianças ou das mulheres. Imagina as pessoas sendo mortas porque querem votar. Sabe que eu brinco com a minha mãe, eu digo assim, meu Deus, ainda bem que a gente vive, e ainda assim, muitas vezes, muito difícil, e numa sociedade que segue muito machista, mas eu teria sido queimada na primeira fogueira que tivessem acendido, porque não ia conseguir viver numa sociedade. Lógico, essas foram as mulheres que foram queimadas, mas isso a gente pode... Tu sabe que o Freud... Ele diz, eu tenho a impressão que a sociedade evoluiu um pouco. Porque antigamente, quem seria queimado não eram os meus livros, era eu. Só queimar os meus livros. Bom. Aí ele relaxou, tá bom. Eu acho que ficou menos. Melhorou, a sociedade evoluiu, mas ainda temos muito para evoluir. Então a gente faz acho que a gente vai precisar de alguns episódios se a gente for falar de todas as super-heroínas, mas... A gente pensa num mais pai e mãe, vocês são pessoas que têm pés pequenos em sapatos grandes. Acho que assim a gente podia terminar. Não esqueçam disso. E aí tira o peso de que tudo depende da gente. Nem tudo depende da gente.
Não tá ali no que tu vai fazer, em como tu vai Não, dizer. nós estamos ali para ajudar eles ali a trilhar o caminho. Agora temos que estudar um pouco, agora temos que fazer isso. Né? E é isso, indo. E eles têm que se achar nessa coisa toda. Pés pequenos em sapatos grandes, não esqueçam disso. É, E a gente volta na semana que vem, Júlio. tá bom, obrigado. Obrigada ao SEAT. Tchau. Obrigada, Mínima. Obrigada ao Zé por esse texto que nos abasteceu. Obrigada a ti. Muito bonito o texto dele. Muito vai. bonito mesmo. A gente vai ter os direitos autorais também mais pra frente, a gente mostra o vídeo. Se nós puder mostrar, é um Podia, né? episódio inteiro. Vamos fazer um react. Vai a gente ser passa lágrimas, aqui, lágrimas. sabe, assim, É, youtubers modernos, fica passando vídeo e a gente fica comentando, reagindo e divide a tela. O que tu acha? Acho ótimo. Zé, Zé! libera. Tchau, gente. Obrigada.